olha só, olha que delícia. 10 horas da noite, uma segunda-feira, e o que a gente vai fazer? Estudar física. Não tem nada melhor, né? Começar a estudar a partir das 10 horas. Bom, estudar física. Tá de brincadeira. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar então de TechPix. Ah, chega de palhaçada, que eu tô ficando com sono. Vamos começar essa aula um pouquinho mais séria, porque senão isso não vai funcionar. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui pra gente começar o nosso novo assunto aqui, falando ainda de termologia, falando ainda de temperatura. Você consegue ver alguma coisa de estranha com esse trilho aí? Acho que tá um pouquinho torto, mas é só um pouquinho, né? Se você andar num trem aí vai ficar bem tonto, tanto só vai sacudir. Por que será que isso aconteceu? Será que foi alguém meio vesgo que construiu essa pista aí? Ou será que alguma característica física não foi levada em consideração na hora de construir o trilho do trem? A segunda opção é a correta. Não sei se você já percebeu, mas as coisas, quando aquecem, elas aumentam de tamanho. Quando se resfriam, ela diminui de tamanho. Na verdade, conforme a temperatura sofre variação, se ela aumenta, se ela diminui, o tamanho das coisas também vai sofrer variação. E a esse fenômeno nós damos o nome de dilatação térmica. Certo? Um bom momento para começar. Eu vou trazer para começar também, não só esse trilho, eu vou trazer um vídeo. E esse vídeo vai mostrar uma coisa bem interessante pra gente aqui, ó. Deixa eu trazer ele aqui pra gente, pra variar, eu errei, onde que ele está. Se você fosse um vídeo, seria este daqui. Eu tenho aqui uma vela, tenho um conjuntinho aqui de uma esfera metálica, uma argola. Olha o que vai acontecer. Esse aqui é um vídeo da Federal do Rio de Janeiro. Acho bem interessante, ó. Quando está na temperatura ambiente, a esfera passa tranquilamente aqui por dentro dessa rodelinha, né? Então, o que o pesquisador vai fazer ali? Ele vai acender a vela, acendeu, e vai começar a aquecer essa esfera. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá aquecendo lá, girando ela para aquecer de modo igual por todos os lados, certo? E olha lá. Agora ele vai tentar passar novamente por lá e adivinha? Não passa. Não passou por quê? Porque a esfera aumentou de tamanho, por causa que houve um aquecimento. Tem uma outra experiência ainda, que você pega aqueles papeizinhos de cigarro, que são um papelzinho metálico, que é isso que está na mão dele, tem uma face que é metálica, do outro lado é papel, tá? Ele vai virar do outro lado ali, ó, e ali é papel comum, né? Então, o que será que acontece se ele aquecer esse papel aí metálico que vem no cigarro? Tá? Vamos ver, ele vai acender a vela. E olha o que vai acontecer. Olha que legal. O papel se enrola todo. Por quê? Por que ele está se enrolando? Porque o tamanho dele, da parte metálica, está dilatando, o do papel não. Então um lado dilata mais que o outro e acaba um puxando o outro e acaba enrolando o papel. Eu vou até deixar passar os créditos aí, porque é bem legal esse vídeo, é bem ilustrativo desse fenômeno. Então vale a pena, né? O pessoal é da Federal do Rio de Janeiro, então todas as pessoas foram responsáveis por esse vídeo. Tá aí para não dizer que eu me apoderei do vídeo para passar isso para vocês, certo? Então vamos voltar lá para nossa aula. Estamos aqui na nossa lousinha digital. E o que acontece então, do ponto de vista físico, para esses fenômenos, né? Que a gente tem essa dilatação aqui. O que acontece é exatamente isso daqui. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma barra metálica, tá? Então eu vou começar a falar de um único ponto aqui, tá? Eu já vou descrever algumas situações diferentes. Eu tenho uma barra com comprimento inicial, esse comprimento L aqui, ok? Inicial. E eu também tenho uma temperatura inicial. Quando eu aumento a temperatura, então aqui eu tenho, na verdade, uma variação. Esse T aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou até substituir esse T dessa imagem aqui, para não confundir com o tempo. Vamos partir de agora usar delta θ, que a gente vem usando nas últimas aulas. Então, eu tenho, na verdade, uma variação de temperatura. Sai de uma temperatura menor, foi para uma temperatura maior. Então, eu tenho uma variação de temperatura. E quando eu aqueci, cheguei a essa temperatura final, olha o que aconteceu com essa barra de metal. O comprimento dela aumentou. Aumentou, então teve uma variação no comprimento, que eu vou chamar de delta L. Delta sempre significa variação, tá? Então temos uma variação no comprimento dessa barra. E a gente pode calcular. Então, nesse caso aqui, eu estou olhando para uma única dimensão de dilatação. Então, quando eu tiver
uma dilatação unidirecional, numa única dimensão, eu vou chamar essa de dilatação linear, ok? Se eu tiver, então, uma dilatação em duas direções, uma dilatação bidimensional, deixa eu corrigir isso daqui, ficou feio. De novo, ficou muito feio. Ficou feio, mas vai ficar assim mesmo que eu desistir. Em duas direções, como por exemplo, se eu estivesse aumentando não só o comprimento, eu estou aumentando a área. Então, eu vou ter uma dilatação, nesse caso, que a gente vai chamar a partir agora de superficial. Ok? E se eu tiver uma dilatação em três dimensões, então aqui é uma dimensão, então vou chamar de 1D. Aqui eu tenho uma dilatação em duas dimensões, 2D. E se eu tiver então uma dilatação em três dimensões, por exemplo, se eu tivesse um cubo, ok? Alguém batendo na porta aqui, tá ficando bom esse vídeo. E aí se eu aquecesse esse cubo metálico, ele ia dilatar para um lado, ia dilatar para cima e também ia dilatar lá para trás. Então eu tenho uma dilatação, em três dimensões, 3D. E eu vou chamar essa dilatação, portanto, de volumétrica. Tranquilo até aqui? Conceitinho fácil, né? Se a dilatação que está correndo, ela se dá somente em uma direção, na verdade, se me interessa somente numa direção, como por exemplo num cabo ou numa barra metálica, eu tenho então uma dilatação linear. Se fosse uma tampa de um bueiro, não é só para um lado, é a superfície inteira dela que dilata. Então ela é uma dilatação em 2D, então eu tenho uma dilatação superficial. Agora, se eu tenho igual aquela esfera daquele vídeo que eu trouxe agora, a esfera ela é tridimensional, então ela dilatou para todos os lados de maneira igual. Então eu tenho uma dilatação volumétrica. E essas três dilatações nós vamos estudar nas próximas aulas. Na aula de hoje nós estamos começando a entender o princípio de dilatação térmica e vamos também falar de dilatação linear. Ok? Então, 1D linear, 2D superficial, 3 dimensões volumétrica. Tranquilo, né? Partimos de uma barra com um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Quando ela recebeu calor, ela aumentou a temperatura dela, ela consequentemente sofreu um aumento e esse aumento ΔL aqui é possível de cálculo. Correto? Então, para evitar que coisas desse tipo aqui aconteçam, a engenharia foi se adaptando conforme foi descobrindo que isso acontecia, né? Então, já reparou que quando está viajando aí numa estrada, as linhas de transmissão de energia, esses cabos aqui, eles não são retos entre uma torre e outra? A gente pode pensar, é que eles querem gastar dinheiro a mais, porque se fica essas bundinhas assim, né? Vamos falar, chamar de bundinha, coisa mais meiga. Eu vou gastar mais fio ao longo dessa torre. Só que vamos parar para pensar no seguinte: se eu tivesse com esse cabo esticado, eu construísse essa torre de manhã e tivesse bem esticadinho, de noite o que ia acontecer? A temperatura vai diminuir e esse cabo iria contrair, causando uma ruptura no cabo. Isso não ia ser legal porque todo mundo ia ficar sem luz. Então ele já tem essas bundinhas assim, já tem essa leve curvatura para que quando chegue a noite a temperatura caia, ou até mesmo a gente tem as variações também na estação de ano. Imagina que isso foi construído no verão e estamos chegando no inverno, tá? Então quando tem essas variações de temperatura, quando a temperatura cai, ele vai se contrair e assim evita que se estoure quando nós temos essa bundinha. Correto? Tem mais uma outra imagem aqui, bem legal. Então, nesse trilho do trem, qual teria sido a correção correta que devia ter sido feita ao longo do tempo, né? Colocar juntas de dilatação. Tá vendo aqui? Então, se você tiver um trilho de trem perto da sua casa, sai andando sobre ele, só toma cuidado para não morrer atropelado, e você vai encontrar, depois de muito de andar, pode ser que você encontre na frente da sua casa. Mas eu falei para uns alunos meus um dia fazerem isso, eles saíram andando e não encontraram. Claro, estava a quilômetros de distância dali. E a gente vai entender o porquê que está a quilômetros de distância. Fica um espacinho, um vãozinho entre dois trilhos, ó. Esse espaçamento permite que quando o sol bata e aqueça isso daí, essa dilatação faça o quê? Não entorte o trilho, porque ela vai dilatar nesse espaço aqui, vai fechar esse espaço. E evita esse tipo de coisa. Tranquilo, não é? Uma solução bem simples de se conseguir. Outra coisa, não sei se você já percebeu aí andando de carro quando você atravessa uma ponte, a ponte também possui juntas de dilatação. Então são essa estrutura, essa parte metálica aqui, ó, com esses dentinhos, que quando a ponte dilata, porque está batendo sol, então ela dilata e encaixa aqui, senão a ponte iria entortar.
Então existem outros inúmeros efeitos de dilatação que a gente pode perceber. Aqui em Santos, por exemplo, eu já presenciei no verão o asfalto derretendo e no canto das avenidas ficar um calombo, ou seja, chegou a derreter, o asfalto começou a dilatar e foi empurrado para o lado. Isso é fantástico, ok? Então, isso daqui representa para a gente, junto com aquele vídeo, o que ocorre com materiais quando eles sofrem variações de temperatura, ok? Hoje, para ser um pouco mais rápida essa aula, para evitar nos alongar muito, vamos, já que a gente já começou com a ideia de dilatação térmica, vamos só falar de dilatação linear. Mas antes de entrar nessa tal de dilatação linear, só deixa eu fazer um comentário. Todas as substâncias, todos os materiais, quando sofrem um aumento de temperatura, eles também dilatam. Só existe uma exceção, que é a água. A água, quando a temperatura dela fica variando entre 0 e 4 graus Celsius, então ela tem uma dilatação anômala, na verdade, tem uma variação anômala. O que acontece para a gente encontrar essa anomalia? Conforme a temperatura baixa da água, ao invés da água contrair, ela dilata nessa faixa de temperatura. Então, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, quando eu reduzo para 0 graus Celsius, a água, ao invés de contrair, ela dilata. E é exatamente por isso que o gelo boia, certo? O gelo boia porque quando eu estou contraindo, eu estou aumentando o volume, e aumentando o volume para o mesmo volume, para a mesma massa de água, eu estou, na verdade, diminuindo a densidade. O que é menos denso sempre fica por cima. Perfeito? Então preste atenção na água, que ela tem uma dilatação térmica anômala, ok? E isso só se dá entre 0 e 4 graus Celsius. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou apagar tudo isso daqui. Deixa eu pegar minha borracha. Melhor que o apagador. Olha lá. Vai. Vou apagar tudo aqui. E vamos falar de dilatação linear. Como que a gente pode mensurar essa tal de dilatação? Bom, quais são as grandezas que eu tenho envolvidas aqui na dilatação desta barra de metal? Eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho uma variação de comprimento, eu tenho um comprimento inicial, que aqui eu vou tirar esse I e vou chamar de L0, e eu tenho a característica deste material. Tem materiais que dilatam mais, materiais que dilatam menos, e meu filhotinho de 2 aninhos está gritando, talvez vocês tenham ouvido aí no fundo, fica registrado para a posteridade. Bom, o que eu quero descobrir com a ajuda do Theo, que está aqui gritando nas minhas costas? Eu quero descobrir o quanto vai variar esse comprimento. Então, é tranquilo calcular isso. Você sabe fazer conta de multiplicação? Se você sabe, é fácil. Olha aqui, ó. A variação, ó, delta do comprimento, delta L, vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica de cada metal, esse alfa aqui, ok? Que multiplica a variação da temperatura. Olha só que fantástico. Eu vou mudar a cor da minha caneta para um roxo bem lindo. Olha que frufruzinho aqui, ó. Vou fazer meus frufruzinhos de sempre. Minha nuvenzinha bonita. Ficou horrível, mas é assim que vai ficar mesmo. Então, a minha variação do comprimento depende diretamente do meu comprimento inicial, do meu coeficiente de dilatação linear e da minha variação de temperatura. São grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a barra, ou seja, quanto maior for o comprimento inicial dela, maior vai ser o tanto que ela vai dilatar. Quanto maior for esse valor do coeficiente de dilatação linear, o alfa, mais também ela vai dilatar. E, obviamente, quanto maior for a variação de temperatura, mais ela vai, então, variar também o comprimento. Tá? Então, deixa eu anotar aqui, fazer uma legenda pra gente. Delta L é a mesma coisa que a variação, vai anotando aí comigo, do comprimento. E eu não vou botar unidade aqui. L0 é o comprimento inicial, certo? O alfa aqui pra gente, opa, ficou horrível isso.
Agora ficou melhorzinho. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. E esse cara, sim, tem uma unidade. Ele é grau Celsius a menos 1. Certo? E o delta θ é a minha variação de temperatura. Certo? E essa variação tem que ser dada em graus Celsius, exatamente porque o coeficiente é grau Celsius a menos 1. Perfeito? Então, qual que é a ideia aqui? Você viu que eu não coloquei, propositalmente, as unidades de variação do comprimento inicial. A única unidade que entra aqui, que é obrigatório a gente trabalhar com ela, é o coeficiente de dilatação linear, certo? Que a unidade é grau Celsius a menos 1. E a variação de temperatura, que tem que ser dada em grau Celsius, certo? Então, se eu entrar com um valor aqui do meu comprimento inicial em metro, a minha variação de comprimento vai ser dada em metro também. Se eu entrar aqui em centímetro, a minha variação também vai ser dada em centímetro. Se eu entrar em quilômetro aqui, a minha variação também vai ser dada em quilômetro. Ou seja, se você entrar com uma unidade aqui, a unidade de saída é exatamente a mesma que você utilizou. Ok? Tranquilo isso? Combinado? Só tenta descobrir por que o coeficiente de dilatação linear tem como unidade grau Celsius a menos 1. Olha que interessante aqui. Eu sei que ΔL é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ. Vamos supor que eu utilize como metro aqui. Então, por exemplo, a minha variação de comprimento vai ser dada em metro, meu comprimento inicial, portanto, vai ser dado em metro, que vai multiplicar a unidade que eu quero descobrir, que vai ser a unidade do alfa, tá cada dia pior isso aqui, do alfa, que multiplica a unidade de temperatura, que é grau Celsius. Se eu for isolar alfa aqui, vê se você concorda comigo, alfa vai ser dado em metro e grau Celsius, estão multiplicando, vão passar dividindo, ó, metro, que divide metro vezes grau Celsius. Metro com metro eu posso anular, portanto vai ficar grau Celsius 1, na verdade, né, sobre grau Celsius, vamos fazer um passo a passo, que isso na verdade é grau Celsius a menos 1. Então, por isso dessa unidade. Não que você tenha que fazer tudo isso, só estou te demonstrando o porquê que a unidade do coeficiente de dilatação linear é dada em grau Celsius a menos 1. Perfeito? Para finalizar essa aula, o que eu vou fazer? Vou fazer um cálculozinho. Eu vou apagar tudo isso daqui, só vou deixar nossa equação ali em cima, porque eu quero trazer um exemplo para a gente aqui. Vou inventar um exemplo aqui, de meio de caminho. Então, deixa eu pegar, para você ter ideia de o porquê que eu enganei meus alunos, eles foram andando, procurando lá uma junta de dilatação no trilho do trem, e depois de muito tempo andando, eles também não encontraram. Até hoje eles não encontraram, para te falar a verdade, já faz alguns anos. Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Maravilha, tá bonito. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma barra, essa barra tem inicialmente, vamos imaginar aqui, 10 metros de comprimento, certo? Então esse aqui é o meu comprimento inicial. Vamos supor que essa barra seja feita de um metal cujo coeficiente de dilatação linear dele seja de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? A temperatura inicial, θ0, vamos imaginar que fosse de 20 graus Celsius, e eu vou aquecer esta barra até uma temperatura final de 120 graus Celsius. Então eu tinha uma barra a 20 graus Celsius, coloquei essa barra num forno, tá? Um forno bem grande, porque ela tem 10 metros, tá? Então aqueci essa barra até 120 graus Celsius, e a característica dessa barra é que o coeficiente de dilatação linear dela é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Eu quero saber o quanto ela aumentou. Então, é exatamente, eu quero saber isso, né? Ó, o delta θ. Essa é a minha pergunta. Então, nosso cálculo vai ficar assim, ó. O delta θ vai ser igual a L0, olha só eu errando aqui, ninguém me corrigindo. O delta L, olha, errei ali também, deixa eu apagar tudo isso daqui. Eu quero saber qual é a variação do meu comprimento. Então, o meu ΔL vai ser igual.
Qual é o valor do comprimento inicial? 10 metros. Então, se eu coloquei aqui em metro, eu sei que a minha variação de comprimento vai ser dada também em metro. Então, logo de cara já sei isso. Então, 10 metros que multiplica. Qual que é o valor do coeficiente de dilatação linear? 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. E qual foi a minha variação de temperatura? Meu delta θ. Quanto foi? Se foi de 20 para 120, temperatura final 120, menos temperatura inicial 20, portanto, variou em mais 100 graus Celsius, ok? Então, posso escrever assim, ó, 100 graus Celsius, eu sei que é 10 elevado ao quadrado, já que eu tenho notação científica ali, vou trabalhar com notação científica aqui também. Então, resolvendo essa parte matemática, o que eu tenho? Tenho essa notação científica, que é 10 metros. 10 metros nada mais é que 10 elevado à primeira. O 2, 10 a menos 5 e 10 ao quadrado. Então, 2 que multiplica 1, vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a quanto? Vamos só somar os expoentes. Lembra como faz esse tipo de conta? Multiplicação de notações científicas, né? Notação de número 10 elevado a alguém, ou de qualquer base elevado a alguém. Você só precisa somar os expoentes. Então, vai ficar 2 com 3, então mais 3, menos 5, 2 vezes 10 a menos 2 metro. O que significa isso? Significa que eu tenho que andar 2 casas com a vírgula, 2 casas decimais, que é menos 2, em relação a esse 2 aqui, ó. Então vai ficar 0, andei a primeira casa aqui, andei a segunda casa aqui. 0,02 metros. Se fosse 0,2 metros, seriam 20 centímetros. 0,02 metros, isso aqui é a mesma coisa, ΔL igual a 2 centímetros. Então, este pedacinho de metal de 10 metros, quando eu aquecer a temperatura, quando eu variar a temperatura em 100 graus Celsius, ele vai aumentar somente 2 centímetros de tamanho. Então, eu tenho 10 metros, e esses 10 metros vão ficar, então, com um comprimento final, olha que interessante. Se a minha variação de comprimento é 2, o meu comprimento inicial era 10, 10 centímetros mais 10 metros mais 2 centímetros, 10,02 metros. Deixa eu puxar um pouquinho mais para lá. Trazer isso para cá. Ops, foi demais. Então, o meu comprimento final vai ser 10 mais 0,02 metros. Meu comprimento final vai ser igual a 10,02. Então, na verdade, numa barra de 10 metros, 2 centímetros é visualmente imperceptível. Você não vai conseguir, ver isso daí, tá? Se eu tiver um trilho de trem, que na verdade tem um valor aqui até um pouco mais baixo do que isso, na ordem de 10 a menos 6, vai dar a 2 milímetros então, a cada 10 metros. Então você não precisa de um espaço tão grande assim. Então aqui tem bastante espaço já para dilatar, é o que acontece aqui nessa ponte. Ok? Então, o que a gente tem que gravar da aula de hoje? Que todos os materiais, exceto a água, naquela faixa de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, então quando a gente aquece o material, ele aumenta de tamanho. Quando eu reduzo a temperatura, quando eu diminuo a temperatura, ele reduz de tamanho. E esse aumento, essa variação no tamanho, seja ela em uma dimensão, que é o linear, em 2 dimensões, que é o superficial, ou em 3 dimensões, que é o volumétrico, isso é passível de cálculo. Eu posso prever para não acontecer este tipo de coisa aqui. Então, isso aqui é para evitar isto, isto aqui é para evitar isto aqui é para evitar isto, ok? Evitar que coisas aconteçam. Para finalizar, depois desse cálculo todo aqui, que é na verdade uma multiplicaçãozinha, você já ouviu alguma vez a janela da sua casa ou do seu apartamento estalando? Sabe o que está acontecendo? O material que compõe ela está dilatando. Então, às vezes, começa a bater sol e você pega uma janela aí de alumínio, o alumínio é metal, ele começa a dilatar e aí ele começa a ocupar um espaço maior. Então, o que vai acontecer? Ele vai esticar e vai começar a se acomodar. Então, dá uns estalos, a gente fica olhando aquilo com uma cara meio estranha, o que está acontecendo ali? Está dilatando o material, ok? Os prédios, quando são construídos, o concreto também dilata, todo o material dilata. Então, se você pensa em fazer engenharia civil, por exemplo, tá? Não só engenharia mecânica, engenharia de materiais, estou pensando em engenharia civil, o concreto também vai dilatar. Então, os prédios têm que ser projetados para se ajustar a essa dilatação. Então, existem juntas de dilatação
entre as pilastras dos prédios, tá? Então, na estrutura do prédio existem juntas de dilatação. Tranquilo? Na próxima aula, na aula 8, 9.8, para ser mais preciso, nós vamos começar a falar de dilatação superficial, tá? Quando tenho duas dimensões, então. Espero que tenha entendido. O Theo tá mandando um beijo, tá tomando banho, já chorou o suficiente, tá na água agora, e eu tô terminando essa aula aqui porque são 10h30 da noite, você deve estar morrendo de sono. Claro, você não tá nada, deve estar estudando de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã, não é isso? Todo mundo estuda essa hora. Um grande abraço, fui!